Olá, meu nome é Edivânia, sou estudante do 5º período de enfermagem do Uniaraxá, faço a matéria de farmacologia e hoje eu vim falar sobre o erro de vias de medicamento. O erro de via, ele acontece quando o medicamento ele é administrado por um caminho incorreto do corpo. Por exemplo, o paciente esteve na unidade de saúde e o médico prescreveu para ele tomar um medicamento na via intramuscular. E a pessoa que foi administrar esse medicamento não conferiu a prescrição médica para ver se realmente qual que era a via que esse paciente tinha que tomar esse medicamento e administrou na via intravenosa. Então, o que esse erro pode causar? Pode causar várias reações graves adversas no nosso corpo. Então, pessoal, é uma falha que pode causar desde reações leves, como até mesmo as mais severas, dependendo do fármaco. E o que eu devo fazer se tiver suspeita de erro de via? Eu devo interromper o medicamento e parar imediatamente o fluxo desse medicamento e comunicar à equipe médica do local. Após isso, eu devo fazer uma avaliação completa desse paciente. Qual é essa avaliação? Eu devo verificar os sinais vitais, como a frequência respiratória, a frequência cardíaca, a pressão arterial. Devo observar se o paciente está tendo dor no local e devo observar se está tendo irritação no local. E para evitar esse tipo de incidência, as equipes de saúde devem seguir os 9 acertos de administração de medicamentos. Eu devo verificar paciente certo, medicamento certo, via certa, dose certa, hora certa, registro certo, forma certa, ação certa e resposta certa para garantir um cuidado com este paciente. Oi gente, meu nome é Larissa, o dela é Micaela. Nós somos estudantes do 5º período de enfermagem e a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre erros de via de administração. Além da gente pontuar os pontos que a Edivânia falou sobre medicação certa, paciente certo, hora certa, via certa, é bom lembrar que se acontecer o erro, tem que ser notificado no prontuário do paciente, fazendo um comunicado, é um breve comunicado onde você coloca o erro, como você vai corrigir o paciente e comunicar como ocorreu o erro, qual foi o seu erro, que você acha que foi o seu erro nessa administração. E qual foi a atitude tomada logo em seguida. A gente acha que é pouca, mas são muitas as consequências dos erros de via de administração. Por exemplo, o médico prescreve uma medicação endovenosa, a gente vai lá e faz oral, tem um risco até de óbito do paciente. As consequências de erro de via pode variar, conforme o medicamento, o estado clínico do paciente, pode incluir também ineficácia terapêutica, prolongamento do tempo de hospitalização do paciente, o custo daquele paciente estar lá, porque cada paciente é o custo que o hospital tem e às vezes ele nem recebe por isso. Por isso que a gente fala que é de extrema importância sempre checar se é realmente aquilo lá que está escrito. Se tiver alguma dúvida, sempre pergunte ao médico, nunca faça nada se você tiver alguma dúvida sobre o que você está fazendo. Nem nada que você ache que está certo. Está certo. Na enfermagem a gente não existe achar. Ou é certeza ou não tá. Ou é certo ou é errado. Não existe o meio termo ali. É bom também que a Edivânia citou sobre os pacientes, né? Aí a gente tem, vou pôr um exemplo. Temos 2 Marias no setor. E você tem, para uma Maria, você tem, vamos supor, dipirona comprimido, e para outra Maria você tem dipirona EV. E você vai e faz ao contrário das Marias. A Maria que é dipirona comprimido, você faz EV, e a Maria que é dipirona EV, você faz comprimido. Por mais que seja a mesma medicação, o médico prescreveu EV, é para ser feito EV. E comprimido é para ser feito comprimido. Tem que ficar muito atento a isso, olhar tanto a pulseira de identificação, que né, eu acho que é um protocolo de todo hospital.
tem que olhar a placa de beira-leito, pode perguntar para o paciente, se o paciente estiver consciente ou limitado, ele mesmo que responde. Oi, a senhora é a dona Maria tal? Ela vai confirmar. Sempre falar para o paciente a medicação que está sendo feita e falar como que vai ser feita. Olha, vou te dar esse comprimidinho aqui para a senhora beber, é um dipirona para dor, para febre. Ou então, olha, eu vou fazer um dipirona na veia da senhora para dor ou para febre. É sempre bom avisar o paciente, porque senão depois chega um outro funcionário, seja sua dupla. Chega um outro funcionário e fala, ela fez esse dipirona? Você, não fez não. Aí faz a medicação 2 vezes, num curto prazo, onde pode dar várias sequelas no paciente. Às vezes também a gente tem 2 pacientes com o mesmo nome, só muda o final do nome, só muda o sobrenome. E o médico prescreveu um dipirona e um paracetamol para um é alérgico a dipirona e o outro é alérgico a paracetamol. Você vai lá e faz a medicação, faz confusão, faz a medicação errada. Às vezes dá problemas mais graves do que a gente imagina. Porque um paciente, quando ele tem alergia a alguma medicação, é porque ele já testou ali, já deu algum risco iminente de morte, provavelmente. Além disso, pode ser que o funcionário seja inexperiente, ainda não tem o costume, ou recém-formado, vamos assim dizer, e não sabe a via de administração que é feita aquela medicação. Como, por exemplo, o dipirona, ele pode ser feito EV ou intramuscular. Às vezes o funcionário vai e faz ele subcutâneo, vamos assim dizer, por não ter conhecimento sobre aquela medicação. Onde é muito importante o funcionário ter um treinamento, né? E aí que entra a educação continuada, porque a educação continuada tem o dever de fazer treinamentos, dinâmicas, que é ensinar de alguma forma para aquele profissional qual que é a maneira certa e qual que é a maneira errada. Ensinar o profissional a ler o rótulo da medicação, porque dependendo do laboratório muda muita coisa. Fazer treinamento ali com a equipe, eu acho que entra não só a educação continuada, como todo o restante do hospital. Coordenação, o responsável por aquilo e tudo mais. Equipe de farmácia, todos eles. Aí logo após o erro ter acontecido, é muito importante, é extremamente importante que continue sendo monitorizado o paciente. Verificar sinais vitais com mais frequência, verificar se o paciente está se sentindo bem, o local que foi feito errado a medicação, se está num aspecto adequado para aquela medicação, pelo erro da medicação, tem que ser um aspecto que possa corresponder com o paciente. Porque às vezes a administração errada pode causar hipotensão no paciente, bradicardia, parada respiratória e até coisas mais graves. Porque se foi prescrito de uma forma, é porque ela tem que ser feita daquela forma. Que nem medicamentos mais graves, não só dipirona. Vamos colocar uma adrenalina que tem que ser feita EV, a pessoa vai lá e faz por via oral no paciente, ou faz subcutânea, intramuscular, sendo que não foi prescrita daquela forma. Foi prescrita EV, ela tem que ser feita EV, porque, segundo o médico, a melhor via de administração é a via mais segura para aquela medicação e para o momento que o paciente está. Que nem a gente tem o caso daquela criança, do Benício, que ficou famoso no Brasil inteiro, né? Não sei se foi para fora, mas que o médico prescreveu, queria que fizesse adrenalina inalatória, ele prescreveu de forma errada uma dose alta de adrenalina para o paciente, que acabou fazendo uma criança de 6 anos entrar em parada cardíaca, o que fez a criança morrer. Então foi um erro de via de administração, de prescrição, de checagem da enfermagem e da equipe da farmácia. E de comunicação com o médico. Isso, porque ela mesma falou que sentiu dúvida, achou que estava errado e não procurou saber. Aí ela deixou uma coisa que era para ser uma coisa pequena, tornou muito grande e que, infelizmente, custou a vida de uma criança. E a carreira dela. E a carreira dela. Não só dela, como da médica, mas a gente sabe que a maior responsável por isso foi ela, de acordo com o que saiu depois, que ela perdeu o Corém e a médica não aconteceu quase nada com ela. Então, querendo ou não, a maior responsabilidade está em cima da enfermagem, que é que administra, que prepara, que faz no paciente.
E é a que tem um contato mais direto. Por isso que não pode ter nenhuma dúvida. Se tem dúvida, pergunte, procura saber. Porque é melhor procurar saber se é aquela pessoa chata, toda hora vem perguntar, do que matar o paciente. E cometer erros. Não, eu acho que independente se o erro é pequeno ou grande, ele jamais pode ser cometido por irresponsabilidade do profissional de enfermagem. Finalizando, dessa forma, a atuação atenta e responsável da equipe de enfermagem é essencial para garantir a segurança do paciente, a qualidade de assistência prestada, para que aquele problema do paciente não vire um problema maior e seja resolvido naquela situação. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau!